Olá, muito boa tarde. A centralidade da Bíblia para os crentes não é apenas uma referência teórica. Ela concretiza-se em todos os encontros e celebrações, nomeadamente na missa de domingo, que tem nas leituras bíblicas uma parte essencial. As do próximo vão agora ser analisadas pelos convidados do programa Eclésia, os padres Nélio Pita e Robson Cruz, párocos em Lisboa. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Centramos atenções em textos da Bíblia. Neste domingo, o terceiro domingo da Páscoa, permanece a novidade dessa notícia da ressurreição nos três textos que nós vamos escutar nas Eucaristias de domingo. É engraçado que estes vários textos do tempo pascal põem de manifesto aquela que é a dificuldade dos discípulos em adaptar o seu olhar à nova realidade, ao novo reconhecimento, a uma nova forma de presença de Jesus. E nós podemos, digamos, sucintamente intuir a sua dor, a sua desorientação. Estes discípulos que tinham caminhado com Jesus, que tinham beneficiado da sua palavra, tinham reconhecido nele o mestre de vida, num momento crucial o tinham abandonado. Traiçoaram, negaram, afastaram-se, dispersaram-se. Agora viviam como que bloqueados pelo medo, mergulhados na dor, portanto cegos, completamente cegos. E vemos no Evangelho de hoje a dificuldade em reconhecer Jesus. E Jesus aparece, não só aparece, mas resgata-os como que desta espécie de buraco negro em que eles estavam imersos, em que eles tinham mergulhados. E diz claramente que este era o projeto de Deus e Ele é o Deus que caminhou com eles, o homem que caminhou com eles, que agora está numa nova forma de ser e de estar com os discípulos. Parece-me também que o Evangelho de hoje, falaremos isso mais à frente, fala da transferência de responsabilidades missionárias, que eram de Jesus, para a comunidade. Mas sobre isso falaremos mais adiante. Analisaremos com detalhe esse texto. Antes, Padre Robson, de que forma é que esta novidade da ressurreição chocou quem com ela contactou de início? Choca sobretudo porque a ressurreição experimenta-se na Igreja, ou seja, as multidões não têm contato direto com o corpo glorificado de Cristo, quer dizer, assim, alguns o viram, no momento da ascensão haveria uma numerosa quantidade de discípulos, mas, digamos assim, é sobretudo a força do testemunho de uma vida que irrompe agora naqueles mesmos apóstolos cujos medos, cobardias eles conheceram, que agora manifesta o ressuscitado está vivo, porque eles percebem que eles agora agem pela força do Espírito Santo. E isto é que eu acho a grande novidade do tempo pascal, é dizer, o ressuscitado manifesta-se no mundo através da Igreja. E eles são feitos testemunhas desta nova realidade, né? Isto acontece no Evangelho de hoje, em que do reconhecimento passamos à missão, ou seja, primeiro eles têm de ver que aquele que o manda pescar, mesmo com circunstâncias adversas, é o mesmo Jesus de Nazaré, que eles tinham amado, ouvido, né, e aprendido. Agora ele envia-os para apacentar as ovelhas, para ser testemunhas da ação trinitária no mundo, né? E é esse texto que nós vamos continuar a analisar com mais detalhe. Primeiro vamos escutar o texto do Evangelho que é lido nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Disse-lhes então Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra,
Viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus então aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Padre Robson Cruz, qual a importância de todo o contexto em que Jesus aparece aos discípulos? Para já, nós temos aqui um relato de identificação do ressuscitado e, portanto, toda a cena mostra que num contexto em que a pesca se tornava-se impossível, tinham passado a noite, o horário normal para pescar, não apanharam nada, Jesus dá uma ordem que é lançar as redes para o outro lado. É curioso que este mesmo episódio, no Evangelho de São Lucas, não é contado depois da ressurreição, mas é contado no início do chamamento de Pedro, ou seja, quase que João faz uma retrospectiva a dizer aquilo que foi o ponto de partida dos discípulos para seguirem o Jesus histórico, torna-se agora o ponto de partida da Igreja para testemunhar a vida do ressuscitado. Consciência da sua pobreza, que sozinhos não apanhamos nada. E que, de repente, o Senhor ressuscitado, não é? Dá uma ordem, lançai as redes para o outro lado. Porque Ele próprio, o Senhor da missão, não somos nós com as nossas estratégias que definimos o que é que vamos apanhar, é Deus que indica qual é o caminho. Por outro lado, nós vemos, quer dizer, que esse texto de reconhecimento é também um texto de confirmação no valor fundamental. Estas três perguntas pode parecer, sobretudo a quem lê a tradução portuguesa, não é? Que Jesus não estava muito convencido do amor de Pedro. Não deixa de ser curioso, uma vez que nós não temos um texto original único escrito em grego, que algumas versões do século IV modificavam ligeiramente aquilo que a tradição egípcia, que é a que nós usamos mais frequentemente, fazem. Enquanto Jesus perguntava com o verbo agapau se ele o amava com um amor total de entrega, nos testemunhos ocidentais, a resposta de Pedro é com o verbo filéu. Eu gosto de ti como amigo, eu respondo. E só a terceira vez é que se dá a sincronia entre a pergunta de Jesus, que tipo de amor Pedro lhe tem, e a resposta de Pedro, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo como sou amado por ti. E que isso depois é que confirma a missão da Igreja, ou seja, isto não se trata de um programa apenas de uma empresa de eventos que quer mobilizar pessoas, trata-se de espalhar neste mundo, né, o amor do próprio Cristo, do qual Pedro e todos os seus sucessores e todos nós fazemos a experiência por ter encontrado na fé. Esse diálogo entre Jesus e Pedro segue-se a este texto que nós ouvimos aqui e enraiza-se aí a coordenação que é entregue a Pedro dos que seguem Jesus, o apascenta as minhas ovelhas. Repare que não é uma coordenação no sentido, digamos assim, humana, dizer que tem uma autoridade direta, não é? Mas é, sobretudo, ser testemunha deste amor de Jesus que confere a unidade, que confere a mesma forma de viver a atenção ao Espírito, não é? É claro que no desenvolvimento da nossa compreensão do primado de Pedro, para nós católicos tornou-se muito claro que este serviço da unidade é estável, é permanente, se manifesta não apenas no ensino, mas também na santificação do povo de Deus. Mas, digamos assim, é em primeiro lugar a força de levar a graça de Cristo àqueles que o Senhor lhes vai apresentar, não é? Padre Nélio, de que forma, na sua opinião, aconteceu este reconhecimento, do reconhecimento ao envio, como há pouco falava, e um envio que perdura, não é? Porque perdura até os dias de hoje. É interessante que aquele que descobre que é Jesus, reconhece Jesus, é o discípulo amado. Portanto, é aquele que faz a experiência de ser amado por Deus, aquele que tem uma relação, digamos assim, privilegiada com o próprio Cristo, que depois dá o sinal, que lidera o grupo no reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E isto é muito bonito, se nós realmente amarmos, se nós nos relacionarmos, porque isto de acreditar, de professar a fé no ressuscitado,
não é o resultado de um silogismo lógico, não é repetir uma fórmula que já foi muitas vezes repetida, não é apenas a aquisição de uma matéria e sabê-la de memória, é um processo pessoal que tem às vezes avanços, mas também tem recuos, acreditar é isso mesmo, eu diria que neste processo de avanços e recuos há um momento em que faz-se luz, nós compreendemos claramente que ali está o Senhor. Isso vê-se, por exemplo, no discípulo amado, vemos, por exemplo, nos discípulos de Emaús, vemos, por exemplo, na história, na biografia de São Paulo ou na biografia de muitos santos. E são esses que vão despertar outros para a mesma causa. E outros, uma vez associados a Jesus, compreendem qual é a sua missão. Parece-me muito interessante também neste texto, dos muitos aspectos que podemos sublinhar, a forma como Jesus acolhe os discípulos. Jesus acolhe-os não com um sermão, mas acolhe-os preparando a mesa. Acolhe a dúvida deles, não é? A desorientação deles. Sim, a desorientação, acalma-os, tranquiliza-os. Eles que vêm de uma noite sem pescar nada, eles que estavam, portanto, nesta situação de uma vida quase absurda, sem sentido, o Senhor alimenta-os, prepara-lhes a mesa. A missão da Igreja, eu penso nesta imagem, a Igreja, os agentes da Igreja, os sacerdotes em especial, têm como missão preparar a mesa para estes irmãos que passam noites nas suas vidas, que vivem desorientados, que vivem sozinhos, que vivem de alguma forma a experiência do infortúnio e do sem-sentido. E nós temos de ter a capacidade na Igreja, nas nossas comunidades bem concretas, de preparar a mesa, de alimentá-los com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, de dar sentido àquilo que aparentemente não tem sentido, de, portanto, estar ao lado destas pessoas. E penso que esse é o aspecto. Todos nós temos, digamos, o anseio, depois de momentos difíceis, de chegarmos a casa, de sermos acolhidos. E é essa a experiência que o Senhor continua a fazer através da sua Igreja no mundo em que vivemos. Há pouco o Padre Robson falava dessa dimensão comunitária do reconhecimento em Igreja. E essa é uma marca da ressurreição, deste tempo que nós vivemos. É que, de alguma forma, se esbate o protagonismo individual em favor daquilo que é a vivência da experiência comunitária. É curioso, sobretudo isso, quer dizer, que no tempo pascal nós vamos descobrindo que a presença do Senhor ressuscitado transforma aquela comunidade. Eles deixam de agir sozinhos e passam a agir, digamos, em função do próprio poder e da presença do ressuscitado, que se manifesta, digamos, de uma forma exuberante no seu espírito. Estava a pensar um bocadinho nisso, não é? Nós temos sempre dúvidas. Este relato da pesca miraculosa que aparece no Evangelho de São João é, digamos, um relato tão histórico ou é apenas um deslocar do chamamento inicial dos discípulos? Provavelmente é as duas coisas. Há uma pescaria na Galileia, provavelmente há aqui uma reminiscência de como tudo começou, pela resistência dos discípulos que não acreditavam em Jesus. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, não é? Mas que agora, perante a experiência do encontro com o ressuscitado, refazem todo o seu processo vocacional e toda a sua concepção do que vai ser a missão, ou seja, orientados para Cristo, não é? Por isso eu digo, é fundamentalmente aqui um processo comunitário, sem retirar em nada aquilo que é o protagonismo da figura de Pedro, da sua missão na Igreja, e como desde os primeiros fados apostólicos compreenderam que esses textos não falavam apenas genericamente da Igreja, mas falavam também de uma forma muito especial do ministério petrino. Não é? E se calhar avançamos para o texto da primeira leitura, até porque fala também dessas transformações na comunidade e o impacto que teve esse anúncio da ressurreição na comunidade judaica da altura. São os textos dos Atos dos Apóstolos, estão-nos a mostrar em dois quadros. Primeiro, aquilo que Jesus viveu em termos de tensão com a sinagoga, em tensão com o sinédrio, agora a Igreja o vai viver também. Não é a tensão com o judaísmo enquanto tal, ou seja, Jesus é um bom judeu, mas com movimentos que politizaram de alguma forma as suas relações entre religião e ocupação romana, que de alguma forma tentavam regular o seu poder em relação ao templo, não é? E os discípulos vão experimentar isso.
Mas vão experimentar, sobretudo, isso, a liberdade da palavra. É porque a palavra que anunciam agora não é apenas uma mensagem, não é apenas mais um midrash de um rabino qualquer. Eles anunciam a palavra que é uma pessoa, que é o Jesus ressuscitado. E por isso mesmo, quando eles dizem que é mais importante obedecer a Deus que aos homens, o que eles tornam presente no meio do povo não é apenas uma mensagem, é uma experiência. Através daquela comunidade apostólica, é possível fazer a experiência de que Jesus está vivo. E isso é que se torna, sobretudo, incômodo. Porquê? Nós conhecemos o panorama do primeiro século da nossa era na Palestina, doutrinas, pregadores, rabis, com as doutrinas mais díspares, existia. Agora, quem diz que a palavra é uma pessoa, isso é que se torna incômodo, não é? E por isso o processo de Jesus não acaba com a crucifixão, mas torna-se agora muito mais vivo, porque na sua ressurreição está contido todo o potencial que vai renovar a religião, a vida social, as dinâmicas interpessoais que se passam no mundo dos homens. Não é? Padre Nelo, esta frase, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte. Este vós inclui todos? Sim, e aqui esta proibição clara, proibição que aliás, a certa altura nem sequer nomeia o nome de Jesus, esse homem que foi crucificado. Portanto, primeiro esta ideia do cristianismo, desta mensagem que é proposta sempre em contextos adversos, isto é verdade que não é o judaísmo enquanto tal, mas podemos entender aqui o sumo sacerdote como representante de uma nação, de um povo, e todo esse povo que recusa esta mensagem como uma mensagem que distorce aquela que é a pureza da religião, que eles entendiam como uma pureza, e portanto esta mensagem que é anunciada apesar de todas as suas, digamos, aquilo que está desfavorável. E penso que, se nós olharmos para a história da Igreja e para o contexto atual, o cristianismo continua a ser uma mensagem que é proposta em contextos desfavoráveis. Nós hoje temos a mensagem e pessoas que são, digamos, a palavra também encarnada em nomes concretos, em histórias concretas, a serem perseguidas em contextos não aqui, evidentemente na Europa, mas que dão a vida por esta causa. Isto só para dizer que continua a ser proibido falar e viver em nome do Senhor, em alguns contextos. Nas nossas sociedades ocidentais, digamos, há uma pressão talvez mais subtil, mas também existe pressão para que o assunto religião, o assunto Cristo ressuscitado, seja um assunto apenas que diz respeito a um grupo de pessoas. Para os nossos irmãos, digamos assim, ateus mais militantes, a fé é uma convicção delirante. Isto é, a fé é um delírio. Não tem fundamento, não tem realidade. Para nós, não. Isto tem fundamento, é real, nós acreditamos, não como um processo de uma ideia que é, digamos assim, fruto de uma predisposição patológica, mas é realmente o resultado da relação que eu estabeleço com alguém que está vivo. E essa relação dá-nos coragem, dá-nos audácia para falarmos nos contextos mais adversos. Deve-se obedecer a Deus antes que aos homens. Esta, digamos, é o desejo de todo o homem que acredita em Deus, que é, no fundo, discernir qual é a vontade de Deus em cada circunstância e procurar viver em conformidade com essa vontade de Deus. É, no fundo, e é sobretudo esse testemunho que acaba por ser, não é? Esse testemunho que é necessário dar em contextos adversos, mais do que a militância sim. Arrogante, diria. A militância, a palavra militância faz sempre lembrar estratégias assim um pouco agressivas e violentas, impositivas, invasivas. E a postura do cristão, nós sentimos quando lemos estes textos, não é uma postura desse género. Aliás, veremos isso na segunda leitura do Apocalipse. As pessoas que vestem as túnicas brancas, as pessoas que permanecem serenas e alegres,
que aceitam a cruz e a morte, mas não usam estratégias que são as estratégias, digamos assim, daqueles que não professam a mesma fé, que é do ódio, da violência. Há aqui um fenómeno que também que na psicologia se pode chamar da projeção negativa, isto é, eu projeto no outro aquilo que são os meus sentimentos maus. Uma criança, por exemplo, projeta às vezes no pai, na mãe, aquilo que é o seu mal-estar, a sua raiva, o seu descontentamento, o seu amor. E o pai tem que se aguentar. Uma pessoa, um pai, uma mãe que é madura, aguenta, suporta, devolve, mas não devolve agressivamente. Porque se devolve agressivamente, a criança não vai ter alguém que, digamos, que transforme estes elementos negativos em elementos positivos. E poderíamos... Isso pode passar a nível da fé. Isso mesmo. Isso pode-se passar a nível da educação, os professores, os catequistas, os párocos, que muitas vezes levam, digamos assim, com descargas negativas, agressividades, e o papel do padre, muitas vezes, é transformar esses elementos negativos em elementos positivos, em sinais de esperança. E é muito interessante ver que a comunidade também faz esse papel. E é por isso que a comunidade também se torna um espaço singular e raro no mundo em que se vive. E que se torna, digamos assim, um oásis de esperança, se quiserem, de misericórdia, para os homens do seu tempo. Há outra lógica. Sim, mas que nós podemos depreender a partir destes textos e da experiência das primeiras comunidades. Uma referência breve, Padre Robson, ao texto da segunda leitura. É muito breve mesmo. É assim, começa agora neste próximo domingo, não é? A Semana de Oração pelas Vocações, e eu acho que é um texto muito belo, porque no livro do Apocalipse usa-se a figura literária da visão, da teofania, para falar de uma experiência que a Igreja faz. E, concretamente, aquelas igrejas à volta ali da Ásia Menor, provavelmente em Éfeso, não é? E exatamente esta contemplação da grandeza, da glória de Cristo, não é? Que, na sua paixão, aqui, a imagem do Cordeiro, não é? Que é imolado, não é? Se reveste de glória. E, portanto, é perceber como cruz e glorificação não são dois opostos, mas, pelo contrário, se manifestam exatamente nesta possibilidade de reconhecer no Senhor, não é? Todo o sentido da nossa vida. A aclamação final, não é? O louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Não é apenas um louvor e uma glória externa. É o próprio envolvimento daquele que reza, daquele que contempla a glória de Deus e que depois se abre à sua ação no mundo. Já não temos tempo para avançar mais neste programa. De hoje a dias voltamos a encontrar-nos para comentar outros textos que escuta também nas Eucaristias de domingo. Mais logo fazemos companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, um ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.